Paz do Senhor, meus irmãos, espero que estejam todos bem. Vamos então guardar um minutinho, está quase na hora. E vamos falar aqui sobre Romanos, capítulo 7, um capítulo profundo, né? E que nós devemos entender, porque muitas frustrações que às vezes nós temos são porque não entendemos, né, essa luta que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 7. Vamos aguardar 8 horas. Irmãos, vamos começar então, Romanos, capítulo 7, e que o Senhor possa estar nos dirigindo nessa caminhada de aprendizado. Espero que estejam todos bem e que a gente possa ser instruídos pela palavra do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos colocar tudo diante do nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse estudo e pela oportunidade de termos de poder meditar na Tua palavra, termos acesso à Tua verdade, essa verdade tão maravilhosa que continua salvando e transformando vidas até os dias de hoje. Continua nos usando, Pai, para a glória do Teu santo nome e que o Senhor venha a ser exaltado a cada dia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos, capítulo 7, nesta carta aos Romanos, que é, como já temos falado, provavelmente a exposição mais completa e sistemática do Evangelho em todo o Novo Testamento, né? O tratado do apóstolo Paulo, o Evangelho segundo Paulo, como também é conhecido, e foi escrito a uma comunidade composta por muitas pessoas judias e também gentias, né, gentios, e com o objetivo, né, de unir essas pessoas e fazer ver que todos nós que somos carentes da graça do Senhor, né? E ele começa a construir a sua argumentação nessa carta, primeiro trazendo a dura realidade de toda a humanidade, né? E essa carta ela está assenta em dois versículos principais e tudo se desenrola a partir dessas verdades, que é o capítulo 1, versos 16 e verso 17, né? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e depois e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E tudo o que vem depois desta frase, desses dois versos do capítulo 1, é um desdobramento destas afirmações poderosas, né? Primeiro ele começa a falar aqui da necessidade universal do Evangelho, primeiro dos gentios, no capítulo 1, dos moralistas, dos judeus, capítulo 2 e 3, e a conclusão é aquela que nós conhecemos, né? Não há um justo, não há um sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do verso 3 até o verso 5, ele começa a falar sobre a justificação pela fé sem as obras da lei, né? Essa justificação revelada em Cristo. Ele dá o exemplo de Abraão, o exemplo de Davi no capítulo 4, e no capítulo 5 ele fala sobre o resultado dessa justificação, né? O crente justificado tem paz com Deus, tem acesso à graça do Senhor e tem a esperança da glória. Só que depois no capítulo 6, como nós vimos na aula passada, surge aqui o problema do pecado. Ok, a graça veio e a graça é superior ao pecado. Mas o que é que isso significa? Continuaremos nós pecando? É uma pergunta inevitável que as pessoas podiam fazer para Paulo e que hoje também fazem, né? Deus só quer o meu coração, e isso e aquilo, e é tudo pela graça, então podemos viver de qualquer jeito. E Paulo, adivinhando essa pergunta, ele mesmo a faz, né? Olha, como somos salvos pela graça, então vamos continuar pecando, e ele diz que não, né? Como podemos pecar se já morremos juntamente com Cristo, né? No capítulo 6, na aula passada, nós falamos dessa união do crente com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e como ressuscitamos com ele. Ele usa ali o exemplo do batismo. Então, isso significa, o capítulo 6 vem com essa verdade, o pecado não é mais o Senhor, né? Agora nós mudamos de Senhor, a identidade mudou, o crente agora vive sobre um novo domínio, servindo não ao pecado, mas à justiça, né? A santificação não é opcional.
Paulo deixa isso bem claro, não é opcional, ele é uma consequência da verdadeira união com Cristo, que não é só o banho na piscina, é o batismo com o verdadeiro sentimento, algo que flui da pessoa, que ela decide, que ela quer viver e que já é uma realidade nela. Então, o fruto disso é a santificação. E agora, para Romanos capítulo 7, as perguntas que ficam é assim: então, se não estamos debaixo do pecado, qual é o lugar da lei? Se a lei é santa, porque é que ela não conseguiu produzir vida? E porque é que o crente, mesmo desejando obedecer, ainda experimenta conflito interior? Isso são perguntas muito importantes, meus irmãos, porque muitos, por não entenderem essas perguntas e essa realidade, às vezes se frustram, né? E Paulo não está contradizendo aqui com aquilo que ele falou lá em Romanos capítulo 6, ele está aprofundando. No capítulo 6 ele trata da nossa posição em Cristo. E no capítulo 7 ele trata da nossa experiência na carne, né? E o capítulo 8 depois vai resolver essa tensão mostrando a vida no espírito. Então, Romanos capítulo 7, Paulo fala a partir da experiência humana, influenciada pela carne. Não que ele está escrevendo para alguém espiritualmente morto ou ignorante de Deus. Ele fala como alguém regenerado, consciente da lei, do pecado e desse conflito interior. Paulo descreve o ser humano na carne não como alguém entregue à libertinagem, mas como alguém que, mesmo querendo agradar a Deus, descobre que existe uma força que o puxa para baixo, né? A carne aqui não é só o corpo físico, mas é essa natureza humana enfraquecida pelo pecado que ainda está presente mesmo após a conversão. Então, Romanos capítulo 6 afirmou algo definitivo. Estamos mortos para o pecado, ou seja, libertos do seu domínio. O pecado não reina mais, não é mais senhor, não tem mais autoridade legal sobre nós, né? Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Note esse detalhe importante. Paulo não diz que o pecado deixou de existir, mas que o corpo do pecado está sendo desfeito, está sendo neutralizado, está sendo privado de poder. É uma linguagem de processo e não de aniquilação instantânea, né? E aí entra Romanos 7. Romanos 7 não descreve alguém debaixo do domínio do pecado, mas alguém liberto que agora percebe o pecado como pecado. Antes o pecado reinava e a pessoa nem percebia. Agora ele resiste e luta, odeia o mal que ainda se manifesta na carne. E isso é sinal de vida espiritual, não de escravidão. Paulo não está dizendo sou escravo do pecado. Ele está dizendo o pecado ainda opera nos meus membros, mas já não governa quem eu sou. Porque quem eu sou vai para além do meu corpo. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 7. E esse conflito só existe porque houve uma libertação. Porque um morto não luta, um escravo não resiste. Agora, um regenerado, sim. Alguém liberto, sim. Quando Paulo fala do corpo que se desfaz para o pecado, ele está falando da condição mortal, ainda marcada pela queda, ainda sujeita à tentação, ainda aguardando a redenção plena. O pecado perdeu o trono, mas ainda faz guerrilha contra a carne, né? E então vem a virada definitiva, né, no verso 6 desse capítulo 7. Mas vivemos no Espírito em novidade de vida. Essa frase resume Romanos 8 antes de chegar a Romanos 8. O corpo geme, a carne ainda tenta, a lei ainda revela o pecado, mas o Espírito governa a nova vida. A vitória do cristão não está em negar esse conflito, mas em saber que quem reina apesar do conflito não é o pecado, mas é o Espírito. Por isso, Romanos 7 não serve para negar a justificação, para
relativizar a santificação, ela deve ser buscada pelo poder do Espírito, ou para alimentar uma insegurança. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Será que eu estou condenado pelos meus pecados? Não. Ele serve para mostrar que a vida cristã não é uma ilusão triunfalista, mas que também não é um tribunal. O juízo já caiu sobre Cristo, a condenação já foi removida. O conflito agora acontece dentro de uma relação resolvida e não de uma sentença em aberto. Irmãos, algo muito importante de nós entendermos que a salvação não tem regime probatório. Em linguagem simples, o que isso quer dizer? Deus não nos salva em experiência. Vou ver se eu vou lhe dar uma experiência de salvação. Não existe um período de teste para ver se a salvação vai dar certo. Não há uma liberdade condicional espiritual. Não. A Bíblia apresenta a salvação como um ato definitivo e não provisório. Uma declaração jurídica e não uma observação em andamento. É uma adoção como filho e não um estágio experimental. Paulo é direto, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificação não é vamos ver se você consegue. Não, é um veredito declarado com base na obra de Cristo. O regime probatório diz assim: olha, você é salvo se continuar indo bem. O Evangelho diz: você foi salvo. Agora, viva à altura dessa nova identidade. E isso não elimina a santificação, ela continua necessária, real e séria, mas ela é um fruto e não uma condição de permanência. Romanos capítulo 7 pode parecer que termina num certo desespero, mas ele na realidade termina preparando o terreno para a frase mais libertadora de toda a carta de Romanos, que é o capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, Romanos capítulo 7, ele vem nos mostrar algo importante. O Evangelho não promete ausência de luta, promete ausência de condenação. E é nessa novidade de vida, no espírito, que o cristão caminha, não fingindo que o pecado já morreu completamente, mas sabendo que ele não manda mais. E dentro dessa realidade, desse resumo, Romanos 7 cumpre três funções essenciais no fluxo dessa carta: esclarecer a relação do cristão com a lei, né? O crente não está mais debaixo da lei como sistema de condenação, mas vive agora em novidade de espírito cumprindo a lei. Defender o caráter santo da lei. A lei não é má. O pecado é que utiliza a lei para produzir morte. E expor a incapacidade do eu para vencer o pecado. Mesmo com o desejo correto, o homem não consegue produzir por si mesmo santidade por esforço próprio. E assim Romanos capítulo 7 vai preparar o terreno para Romanos capítulo 8, onde Paulo mostrará que a vitória cristã não vem da lei, nem da força humana, mas do Espírito Santo que aplica a obra de Cristo na vida do crente. Então, depois desse panorama ah, do capítulo 7, de princípio dessa carta, vamos entrar no texto, verso a verso, como costume. Se os irmãos puderem apontar, grifar, ter a Bíblia aberta e acompanhar. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 6, esse capítulo 7 se divide, como eu falei ainda agora, em três pontos. Do capítulo No capítulo 7, do 1 ao 6, fala da libertação da lei e da união com Cristo. À semelhança daquilo que falou no capítulo 6 anterior, da libertação do pecado na nossa união com Cristo. Verso 1, Romanos 7. Porventura ignorais, irmãos, falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Paulo está apelando àqueles que conheciam a lei, tanto judeus como gentios, familiarizados com a lei de Moisés. E essa frase tem domínio
sugere senhorio absoluto. Ou seja, a lei tem senhorio, é dono sobre o homem toda a sua vida, né? Isso ecoa com aquilo que ele tinha falado no capítulo anterior em relação do pecado ser o senhor da velha natureza, né? Quando ela é morta em Cristo, o pecado deixa de ser senhor. Aqui o princípio é o mesmo, né? Paulo está dizendo que a lei só exerce poder enquanto a pessoa está viva. A morte encerra todo o tipo de contrato, obrigação ou pacto legal. A lei não é eterna como uma aliança mosaica individual. O seu domínio não atravessa a morte. O domínio da lei sobre a nossa vida não atravessa a morte. Morrer com Cristo altera juridicamente o relacionamento do crente com a lei. E Paulo vai usar um exemplo muito conhecido, que é o exemplo do casamento, né? Como se nós estivéssemos casados com essa lei, né? É isso que ele vai trazer, essa imagem, essa ilustração, no verso 2. Porque a mulher casada está ligada à lei, pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei do marido. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. A esposa está ligada, está vinculada, está amarrada, que é o que essa palavra quer dizer, enquanto o marido vive. Quando o marido morre, deixa de ter obrigação com esse marido. Olha o que é que o verso 3 continua. De sorte que será, se o marido não morrer e essa mulher for se juntar a outra pessoa, o verso 3 diz, de sorte que será chamada adúltera, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Então, a morte é vista como uma ruptura legal total e não há mais acusação possível. Paulo, ele não está legislando diretamente sobre o casamento, ele está ilustrando um princípio espiritual usando o casamento como exemplo. Morte igual a fim de uma jurisdição legal. Mas apesar de ele não estar falando do casamento diretamente, ele está ensinando um princípio como funciona uma aliança também de casamento, né? Ao dizer isso, ele está falando que o casamento é uma aliança, que é a lei de Deus que regula o casamento e que ele não pode ser dissolvido por conveniência, mas por morte, né? Hoje em dia as pessoas mudam de esposa como quem muda de camisa, e a mesma coisa, muda de marido como quem muda de sei lá o quê. Qualquer coisinha é uma justificação para deixar o casamento, para abandonar o matrimônio. Mas olha o que é que Deus está falando aqui. É certo que o foco de Paulo aqui não é o casamento, ele está usando o casamento como uma ilustração. Mas olha aqui bem claro, né? O casamento não é dissolvido por conveniência. É Deus quem regula o casamento e é uma aliança. E isso casa perfeitamente com os outros ensinos da Bíblia em relação a casamento. Jesus afirma que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Que o casamento reflete fidelidade, compromisso, permanência. E que é um tratado muito mais forte do que sentimentos momentâneos. Hoje a gente encara o casamento como uma mistura de sentimentos. Então, se eu me sentir bem, está tudo certo. Quando eu não estou bem, já está tudo errado. Mas não, é uma aliança que tem regras, é Deus quem institui essas regras, e que se casou, quer divorciar, então ore para Deus levar o seu marido ou para lhe levar primeiro, né? Essa é mais difícil fazer essa oração, não é? Mas Paulo está trazendo esse raciocínio do casamento para a nossa relação com a lei. Então, nós estávamos casados com a lei. Se nós morremos, já não temos compromisso com essa lei. O mesmo princípio do pecado no capítulo 6, né? Paulo conclui o raciocínio aqui no capítulo 4, no verso 4. Assim, meus irmãos,
também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutificaremos para Deus. Ou seja, nós estávamos casados com a lei, mas quando nós morremos no batismo, nós nos juntamos a outro Senhor. Agora, a lei era o nosso Senhor, mas uma vez que nós morremos, deixámos de estar debaixo do senhorio da lei, agora nós nos unimos com Cristo e estamos debaixo do senhorio de Cristo. O mesmo princípio do capítulo 6. Paulo conclui aqui no verso 4: morreste para a lei. Não significa que a lei morreu, mas que a nossa ligação com ela, como regime de condenação, morreu. É isso que significa. Por meio do corpo de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo é a morte jurídica do crente também, né? Ele morreu por nós. Então, quando ele morre por nós, todo aquele que crê nele morre junto, né? Dissolvendo esse vínculo legal que nós tínhamos com o antigo pacto, que era a lei. Olha o que é que Colossenses capítulo 2, do 13 ao 15, é algo maravilhoso. Uh, Grifem nas vossas Bíblias, Colossenses 2, do 13 ao 15. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Olha aqui um paradoxo. O estar morto aqui em pecado significa estar vivo para a lei. E o estar morto, o estar vivo para Cristo significa estar morto para a lei. É isso que o texto diz quando nós entendemos a palavra como um todo. Vós estavam mortos nas vossas transgressões, ou seja, estavam vivos para a lei e a lei dizia que vocês eram mortos, e depois vos deu vida, ou seja, morreram para a lei e tiveram vida com Cristo. Ah, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14. Tendo cancelado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, em leis, o qual era-nos prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, a lei para nós está cravada na cruz, porque é lá que está o nosso velho homem cravado em Cristo Jesus, né? Então, Paulo conclui o raciocínio: vocês morreram para a lei por meio de Cristo e agora pertences a outro, pertencem a esse que ressuscitou dos mortos, né? Agora é uma nova aliança, né? Vocês romperam a aliança nupcial pela morte e fizeram uma nova aliança com Cristo Jesus ressuscitado. Como o velho homem morreu na cruz, uma vez morto, já se pode unir a Cristo. E a recomendação desse verso 4: frutifiquemos para Deus. A união com Cristo gera fruto espiritual, né? Temos lá Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A libertação da lei não é libertinagem, é transferência de senhorio, né? O objeto, o objetivo da união com Cristo é produção de fruto para Deus e não uma autonomia moral. Não, agora eu estou livre. Quando a Bíblia diz que estão livres, é livres da maldição da lei, mas sujeitos ao senhorio de Cristo. Essa é que é a grande verdade. E essa união com Cristo vai ser demonstrado em atitudes que refletem essa mudança que verdadeiramente foi algo interno na nossa vida. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam nos nossos membros para frutificarem para a morte. Nós agora devemos frutificar para a vida, mas quando vivíamos segundo a carne, nosso fruto era só para a morte. Então, está falando aqui, segundo a carne é uma existência antes da regeneração, dominada completamente pela natureza caída, né? E nessa altura,
aquilo que nós fazíamos de errado era realçado pela lei. Não? A lei ela não cria pecado, mas ela despertava o pecado. Né? E ela faz operar, ela ativa. O pecado já estava lá. E a lei expõe, acende, intensifica. A lei é como aquele exame do UTI que revela o doente e a gravidade da enfermidade, mas não é a causa da doença e nem sequer o remédio. Né? E no verso 6 agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da letra. Então, como nós morremos em Cristo, estamos libertos dessa obrigação da lei e sujeitos para servirmos em Cristo em novidade de espírito e não da letra, libertos da lei, libertos desse regime, desse domínio, desse senhorio, não da moral da lei, né? Não da norma moral, mas do senhorio da lei. E novidade de espírito é a capacitação do Espírito Santo que faz toda a diferença. Existe um texto, meus irmãos, que eu acredito que todos vós já ouviram de uma maneira equivocada, todos vós, porque talvez é o texto mais mal interpretado ou que é falado mais fora de contexto, quase de toda a Escritura. Olha que eu já ouvi grandes nomes da pregação usando esse texto completamente fora do seu contexto. 2 Coríntios capítulo 3, do 4 ao 6. Diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É o que Romanos capítulo 7, verso 6 está dizendo. Nós fomos libertados da lei, estávamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, né, à sua condenação, e agora servimos em novidade de Espírito, não por nossa capacidade, mas pela ação do Espírito em nós. E esse texto é tão mal interpretado porque às vezes ele é usado para aqueles que dizem assim, ai, eles só querem estudar a Bíblia e não buscam o poder de Deus, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas o que Paulo está ensinando aqui é o mesmo princípio de Romanos capítulo 7. A lei nos mostra o pecado e, consequentemente, a sentença de morte. E o Espírito nos vivifica para uma nova realidade, não mais sujeita à sentença que a lei havia determinado. Né? Mas para uma vida nova em Cristo. Por isso que fala na caducidade da letra, a lei escrita sem poder regenerador. Obediência cristã é do coração e do espírito e não externa, forçada por uma série de leis. Né? E depois dessa argumentação, a pessoa pode perguntar: então a lei é ruim, né? Se a lei mostra os meus pecados, se a lei diz que eu tenho que morrer, e se Deus me libertou da lei, né? Se eu já morri para a lei e vivo para Cristo, então quer dizer que a lei é má? Quer dizer que eu devo ignorar a lei? Né? Porque até aqui Paulo estava defendendo essa tese. A lei já não tem domínio sobre nós. Ele não estava dizendo que a lei era má, mas que a lei evidenciava o nosso pecado. E podia surgir essa pergunta, então eu vou me virar as costas para a lei, eu não vou preocupar com a lei. E agora entra uma nova pergunta, no verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? E ele volta a dizer uma frase que ele repete muitas vezes nessa carta aos Romanos. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, e isso não quer dizer que eu não teria sido pecador, atenção. O facto de ele dizer eu não teria conhecido o pecado não quer dizer que eu não teria sido pecador, eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não me dissera não cobiçarás. Ele está aqui com aquele estilo de pergunta e resposta, né? Paulo não permite que ninguém culpe a lei. A lei diagnóstico, ele dá o diagnóstico, mas ele não é a causa do pecado. Ele usa o não cobiçarás como algo interno, para demonstrar que o pecado é mais profundo do que as nossas ações, né? E que ele expõe até as intenções do coração.
né? E hoje ainda faz isso conosco também, quando a gente lê a palavra vai até ao íntimo do nosso ser, né? Quando a palavra é pregada, quando a gente lê um texto, né? Hebreus capítulo 4 verso 12 diz que vai até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, né? Mas ele está dizendo, olha, a lei não é pecado e a lei não é má, só que a lei, ela evidencia o pecado, né? A lei, ela mostra o que é que está cá no meu interior. Verso 8: mas o pecado, ele tomou ocasião pelo mandamento e despertou em mim toda a sorte de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Ora, o que é que Paulo está querendo dizer assim? Mas o pecado tomando ocasião do mandamento. Aqui é como se o pecado montasse uma base de operações, um ponto estratégico, um trampolim de ataque, né, no mandamento. É como se fosse uma linguagem militar. O pecado, ele não cria campo de batalha. Ele monta a sua base num terreno que já existe. E a lei é o terreno que o pecado usa. A lei não produz cobiça. Ela expõe, delimita e nomeia. Mas quem age é o pecado. A lei não gera cobiça. O pecado usa a lei como um trampolim, né? Agora, porque sem lei o pecado está morto, disse Paulo. Morto aqui não é inexistente, é inoperante como acusação consciente no nosso subconsciente, né? Não há transgressão formal sem mandamento revelado. O pecado está lá, mas não é ativado como uma rebelião consciente. Paulo não está dizendo que não existe pecado. Ele está dizendo que sem lei o pecado não se manifesta como um desafio explícito. Não é ausência de pecado, é uma ausência de transgressão consciente. É isso que Paulo está dizendo. E aqui entramos num ponto humano muito profundo e desconfortável. Paulo está falando que nós temos uma tendência para fazer aquilo que não podemos fazer, né? E esse é o diagnóstico da queda. A lei, ela não cria o desejo, mas ela acende o radar da rebeldia, que já existe no coração humano, né? O mandamento funciona como uma linha no chão. Olha, o mandamento diz assim: até aquela linha tu podes andar. E o pecado olha para a linha e diz: vamos ver o que é que acontece se eu passar. Como aquele ditado popular: o fruto proibido é o mais apetecido, né? Gênesis 3:6. Todas as árvores eram boas, todas eram desejáveis, mas a narrativa foca numa única árvore proibida. Porquê? A tentação ali não é gastronómica. Não é porque, o fruto era tão bom. Não, é teológica. Não é sobre o fruto, é sobre a autonomia. A lei diz não coma. E o pecado responde, mas quem ele pensa que é para dizer que eu não posso comer? Né? E o Romanos capítulo 7 está ecoando lá com o Éden. O mandamento revela limites. O pecado transforma os limites em desafios. O coração caído confunde liberdade com transgressão. E por isso a conclusão de Paulo é tão importante. O problema não é a lei. O problema não é o desejo em si. O problema é o pecado residente. O problema é o pecado que usa as coisas boas para fins destrutivos. E o que Paulo quer ensinar é que a lei não é vilã, a lei é santa. Mas nas mãos do pecado, até a santidade vira instrumento de morte. Até a santidade vira. Quantas pessoas não foram expulsas de igreja, colocadas de lado em nome de uma suposta santidade? Quantas pessoas não deixaram a igreja, estão hoje desigrejados, desiludidos por conta de uma suposta santidade? Então, o problema não é a lei e os mandamentos, o problema é o pecado que está nas pessoas, que faz até as coisas boas virarem instrumento de morte. E esse texto não nos chama a fugir da lei, mas a fugir da ilusão de que conhecer os limites é o mesmo de poder respeitá-los. Nós gostamos de ir até ao limite, e isso é brincar com o fogo.
porque a nossa carne não satisfaz com limites, mas em ultrapassar limites. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, o problema não é a lei. O problema não é a lei. O problema é o pecado que tomou a ocasião da lei. Problema é isso que está em nós, que olha para a lei e diz assim: mas por que é que eu não posso fazer? Eu quero fazer. E por que é que eu só posso ir até aquele ponto? Eu quero passar para ver como é que fica. Esse que é o problema. Mas a lei é boa, a lei é santa, a lei é pura. É isso que Paulo vem falando aqui. Romanos, capítulo 7 verso 9 continuando. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, a lei, reviveu o pecado e eu morri. Olha, está falando da sua experiência pessoal, quando eu era inocente, quando eu era criança, né? Eu vivia tranquilo, mas quando eu vim à consciência, né? E eu olhei para a lei, o pecado despertou em mim, me mostrou, e isso me trouxe morte. A mesma coisa aconteceu com Adão. Adão estava ali tranquilo, aí veio a lei, não coma dessa árvore. Aí o que aconteceu? O pecado reviveu, né? O pecado tomou a ocasião da lei e ele morreu. Paulo apresenta aqui todo homem, todo que vive olhando para a lei como um meio de salvação. Mas a única coisa que se depara diante da lei é a sua condenação. No verso 10 diz: o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Levítico capítulo 18, verso 5. Prometia uma vida ao obediente, mas ninguém consegue obedecer plenamente. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Assim, a lei condena não porque ela falhou, mas porque o ser humano falhou, mas porque o pecado em nós nos leva a falhar. E sempre que o homem levava um animal para ser sacrificado, ele se deparava com o preço do seu próprio pecado e a necessidade de um Salvador que cumprisse plenamente aquilo que ninguém podia cumprir. Verso 11: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Me enganou. É a mesma palavra que ele usa para a serpente no Éden, lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, né? O pecado sempre vai tentar nos enganar. E hoje, né? E ele hoje não é mais o Senhor da nossa vida, mas ele continua investindo contra nós. Olha o que é que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus, né? Então, o pecado vai nos tentar enganar, vai nos tentar fazer com que a gente olhe para a lei e pense assim: não, eu posso cumprir isso aqui, ó. Eu posso fazer isso, eu posso ir lá no limite, eu posso tentar viver por isso, mas aí a gente vai cair. Por isso que Romanos capítulo 3 verso 2, 20 diz: ninguém será salvo por obras da lei, né? O pecado usa a lei para nos fazer tropeçar. Verso 12: por consequente, que é o que Paulo queria falar aqui, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema somos nós, né? É santo, é separado. O problema não está na lei, o problema está em nós. É santo, é puro, é justo, expressa a retidão, é boa, reflete o caráter bondoso de Deus, né? Verso 13: acaso o bom se tornou morte? De modo nenhum. Pelo contrário, foi o pecado, para mostrar-se pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A lei não mata por maldade, mata porque mostra a condição doente que nós vivemos, ou nos mostra a condenação que nós merecemos, porque o pecado é excessivamente maligno. O pecado é tão terrível que transforma até o bem em instrumento de condenação. E aqui ele já defendeu as duas primeiras teses desse capítulo 7. Primeiro, nós morremos com Cristo, então agora não estamos mais debaixo do senhorio da lei e fomos unidos em Cristo. Depois, a lei é boa,
é santa e justa, o problema é o pecado, né, que opera em nós. E agora vem para o problema central desse capítulo, que é o conflito no interior de cada crente. Cada crente. Não há quem não viva isso, meus irmãos. Não há quem não viva isso. Vamos deixar de hipocrisias. Não há quem não viva esse conflito. E esse conflito não é dúvida de salvação. Não tem a ver com isso. Mas é uma luta. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Carnal aqui não significa que ele não é regenerado, mas significa, ele está falando de alguém que ainda é marcado pela natureza caída, pela carne, né? Lembrando que ele está falando da sua carne. É isso que ele está falando. Nós fomos libertos do pecado, mas o pecado ainda resiste nesse corpo corruptível. É isso que ele está dizendo. Não é mais Nosso Senhor. Não é mais Nosso Senhor. Mas ainda guerreia nos nossos membros. Né? Nós temos textos sobre isso, por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 17. Carne e espírito guerreia. Porque a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais, porventura, o que seja o vosso querer, né? Efésios capítulo 4, verso 22. Ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista o quê? Com vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Vamos lá ver. Paulo não está a falar aqui de um estilo de vida contínuo. Paulo está falando de situações que ele se deparava ao longo da sua caminhada cristã. Temos que ser maduros para entender isso, né? Porque ele, olha o que é que ele diz aqui. Ele não faz o que prefere, mas sim o que detesta. Olha aqui um sinal da regeneração, a aversão ao pecado. Irmãos, o homem natural, ele não detesta o pecado. Ele pode detestar as consequências do pecado, mas o homem natural sente prazer no pecado. E aqui está a grande chave. Ele diz: olha, não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo, que é um ser espiritual, ressuscitado para uma nova realidade espiritual, mas que ainda vive numa realidade em que a sua carne ainda luta para. Ele diz assim: olha, eu não tenho prazer no pecado. Paulo não está a falar de algo que lhe dá satisfação. Paulo não está a falar de algo que ele planeia fazer depois do almoço. Paulo está claramente dizendo: eu odeio, eu detesto, eu tenho nojo do pecado. Essa é a marca da regeneração. A marca da regeneração não é a pessoa não pecar, nunca. É quando isso acontece, a gente odeia isso. A gente tem nojo disso. A gente se envergonha disso. Nós não temos prazer, não. Ai, o pecado traz um prazer momentâneo. Mentira! Nos dá nojo, nos dá tristeza. Essa é que é a verdade. E é o que Paulo diz assim: olha, o que eu quero, às vezes eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu detesto e eu faço. Mas eu detesto, eu não tenho prazer. O sinal de uma nova vida em Cristo é detestar o pecado, mesmo que por vezes possa ser engodado por ele. Já não tem domínio sobre a nossa vida, mas que às vezes nos engana. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha, consinto aqui não é obedeço, é dou razão. Quando eu faço o que não quero, eu dou razão à lei. Eu olho para a lei e digo: eu sou digno de morte mesmo. Eu sou impuro mesmo. Eu sou pecador mesmo. Eu tinha que ser eu morto naquela cruz e não Jesus. Eu que devia ter sofrido aquilo. Não é isso que nós sentimos, meus irmãos, quando erramos?
Se você verdadeiramente foi regenerado, se você verdadeiramente foi salvo, você olha para o seu pecado, quando você peca, você pensa assim, não, a lei realmente, ela tem razão. Eu mereço morte mesmo, porque eu não sou digno. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ora, se eu faço o que não quero, consinto, eu dou razão, eu concordo com o veredito da lei. Ou seja, o novo coração não briga com a santidade da lei. Ela briga com o pecado que habita nos nossos membros. Porque hoje o povo quer brigar contra a lei. Mas não é isso. Nós temos que brigar contra o pecado que ainda habita nos nossos membros. O crente, ele concorda com a lei, mesmo quando falha em obedecer. O crente, quando peca, ele se sente sujo diante de Deus. Quando peca, ele sente o peso da lei sobre si. O crente reconhece que, ainda que ele não seja salvo por a sua obediência à lei, ele considera a lei como algo que deve ser obedecido. Por que que isso acontece? Porque há uma aliança que Deus colocou, não mais da letra, mas no nosso coração. Existe uma lei que Deus colocou no nosso coração, no coração de todo salvo. Olha o que é que diz lá em Jeremias 31, verso 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um do seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior deles, diz o Senhor, e perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Irmãos, olha uma coisa. Quando você é salvo, quando você é alcançado verdadeiramente por essa graça, ninguém tem que chegar perto de você e dizer assim: olha, você não pode falar palavrão, olha, você não pode fumar, olha, você não pode ter vícios, olha, você não pode roubar, você não pode mentir. Não, ninguém tem que falar isso para si. Quando Cristo alcança, quando o Espírito Santo entra na sua vida, isso fica impresso no seu coração. Por isso que Paulo está dizendo: olha, ninguém jamais ensinará o seu próximo, porque a minha lei vai estar escrita no coração através do Espírito Santo que entra nele. Irmãos, você já viu aquela pessoa, aquele tipo de crente que você fala, fala, fala e fala e a pessoa não se converte e a pessoa até parece que está na igreja, mas não muda, não deixa de pecar, não deixa de fofocar, não deixa de falar palavrão, não deixa de mentir, não deixa de beber. Você já viu esse crente? Não é salvo. Não. Ai, pastor, o senhor está julgando. Não, não é, é a palavra, não sou eu, é a palavra. É a palavra. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ninguém precisa dizer nada. Ninguém precisa, olha, você não tem que mentir. Olha, não mintas. Olha, faz isso. Olha, não. O Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça, do juízo. É isso que Paulo está falando. Olha, se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Porque eu sei que essa lei, Deus colocou ela em mim. Romanos verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, quem peca não sou eu, mas o pecado está em mim. Paulo faz aqui uma separação que nós temos que entender. Ele está separando o eu regenerado, né, o homem interior que foi regenerado, ressuscitado, né, que consente com a lei, que quer servir a lei, que ama a lei, né? Daquela força residente do pecado, né? Que opera nos membros, da velha, da natureza carnal que nós ainda transportamos, né? O velho homem está lá, mas o corpo do pecado ainda está aqui, né? E ele está dizendo, olha, a sua carne não dominada pelo pecado, mas ainda com alguma contaminação dele, né? Isso não é uma desculpa de Paulo. Paulo não está tentando escapar na desculpa. Ele está mostrando que o crente, ele tem essas duas realidades. Sendo honesto, é isso. Ele está sendo um crente honesto. Olha, eu tenho essas duas realidades. Eu creio em Deus, eu tenho a lei dele impressa no meu coração, o Espírito Santo veio sobre a minha vida, só que eu ainda tenho isso que é corruptível em mim.
né? Então, Paulo está ensinando algo muito importante para nós, que nós, como crentes, nós podemos dizer duas coisas ao mesmo tempo. Eu pequei, ou seja, existe uma responsabilidade real, que é minha, mas isso não define quem eu sou em Cristo Jesus, porque eu tenho uma identidade real nele. A santificação é justamente essa guerra. É o pecado ainda habita, mas não reina, né? A alma vivendo em santificação pelo agir do Espírito. Não é transferência de culpa, é definição de identidade. Eu sou responsável pelo que faço, mas eu não sou reduzido àquilo que eu faço. Em Cristo existe um eu novo que odeia o pecado. E é exatamente por isso que existe essa luta. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, atenção que eu faço essa separação. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, a regeneração planta uma vontade santa no crente, mas a carne resiste, né? Por isso que ele diz, em mim, na minha carne. Ele define qual é o campo que ele está a falar aqui. Paulo não diz em mim de forma absoluta. Ele qualifica na minha carne, né? Carne continua sendo um território de resistência. Irmão, a regeneração não converte a carne. Ela gera um novo princípio de vida que passa a lutar contra a carne. E por isso, a segunda parte do versículo é tão decisiva. O querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo, né? Ou seja, há uma vontade santa e real e há uma incapacidade prática. E aí, o conflito contínuo, né? Paulo não está a dizer que é impossível efetuar o bem. O que Paulo está dizendo é que a vida regenerada é uma luta constante. E ele reforça isso lá em Filipenses capítulo 2, verso 13. Ele diz como é que nós conseguimos fazer o bem. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o crer como o realizar. Então, aqui em Romanos 7, ele mostra que o querer fazer o bem existe, né? Nós queremos fazer o bem, e em Filipenses capítulo 2 ele mostra de onde vem a força para realizar esse bem. Não é uma contradição, é uma progressão. Em Romanos 7 ele descreve a experiência sem recorrer ao poder do Espírito. E em Filipenses 2 ele revela a dinâmica da santificação cooperativa. Deus opera em nós e nós respondemos, né? E na carta aos Colossenses, capítulo 3, do verso 9 e 10, também reforça essa ideia. Nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem, né? O velho homem já foi despojado, isso é um ato decisivo de justificação, e o novo homem está sendo renovado. É um processo contínuo. Isso explica porque o crente quer fazer o bem de uma forma genuína, mas ainda precisa aprender a andar segundo essa nova identidade. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas antes o mal que eu não quero, esse faço. Paulo está sendo honesto sobre a luta do cristão. Duas palavras importantes, né? O bem que ele prefere, que ele quer, indica uma vontade nova, reorientada, porque antes nós nem isso queríamos, né? Um coração regenerado tem uma inclinação para o bem, mas depois ele fala de uma prática, uma execução que às vezes ainda não é perfeita, né? Paulo está dizendo, a minha vontade ela foi reconfigurada na regeneração, mas o meu comportamento ainda está em disputa, né? Isso é o coração da santificação. A direção já mudou, mas o caminho ainda tem obstáculos, né? Isso destrói duas fantasias muito importantes na vida cristã e principalmente na vida da igreja, que é a fantasia do perfeccionismo, né? É que tem aquelas pessoas que acham que nunca falha. Não, eu sou santo. A pessoa já nem anda, ela desliza, flutua já pela igreja. Né? Eu sou super santo, eu sou intocável. Eu acho que eu é que devia ter morrido na cruz por vocês. Né? A quarta pessoa da Trindade. Tem pessoas que acham que é assim, que são perfeitas.
mas não existe. E depois isso vira hipocrisia, né? Isso vira uma grande hipocrisia, que era a política dos fariseus. A política dos fariseus era essa. Não, eu cumpro todos os preceitos da lei. O que é que acontece? A salvação deixa de estar baseada no sacrifício e passa a estar baseada na obediência. Mas nunca foi baseada na obediência. O foco da salvação sempre foi o sacrifício, o que não quer dizer que nós não devamos ter obediência. Mas a obediência é uma consequência do sacrifício. Então, Paulo está descrevendo um crente real, não é um crente de Instagram, não é o crente das redes sociais, é o crente verdadeiro. É o crente verdadeiro, né? Porque tem pessoas que gostam de usar máscara, mas o Senhor nos vê sem máscara. E Paulo, ele não tinha problemas em mostrar tudo o que ele era. Tem outro texto que ele diz: olha, aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Cuidado! Paulo está mostrando um crente real, que caminha para a perfeição, mas só vai ser alcançada, meus irmãos, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Não é o que diz lá 1 Coríntios capítulo 15, do 52 ao 54? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Esse corpo aqui não vai entrar no céu não, meus irmãos. Você pode fazer as plásticas, pode usar o Ozampico, o Monjaro para ficar bonitinho, vai ficar tudo aí. Esse corpo vai se revestir porque ele é corruptível. E é esse que é a luta nossa. Uma nova natureza pura e santa que habita num corpo corruptível. Esse que é o dilema, né? Olha o que é que Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la daqui a um ano. Não é isso que o texto diz. Há de completá-la depois de fazer um curso teológico. Não é isso que o texto diz. Há de completá-la depois de fazer um seminário lá na base. Não é isso que o texto diz. Há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aleluia! É isso. Essa é a vida cristã real. Isso não é uma desculpa para pecar. Não tem nada a ver com isso. Porque, como eu já disse, o salvo, o regenerado, odeia o pecado, mas vive nesse conflito. Verso 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Paulo não está fugindo da sua responsabilidade. Ele está definindo a causa dominante. Não sou eu. Não é a minha identidade mais profunda, o meu homem interior regenerado, não. Mas é o pecado que ainda habita, né? Ele não domina mais, mas ele ainda é como um invasor instalado, não um rei entronizado. Ele era rei antes de eu morrer juntamente com Cristo. Agora ele não é rei, ele está aqui residente, mas ele não domina mais. Mas volta e meia, ele vai nos provocar, né? A ideia é o pecado habita, mas não reina, como está lá em Romanos 6. Ele ainda tem presença, mas perdeu o domínio, né? É a mesma ideia. O pecado não define quem tu és. Ele é um acidente de percurso. Romanos 7:21. Assim encontro essa lei. Atenção que aqui não está falando da lei da Torá. Está falando esta lei como esta prática, como esse princípio. Assim encontro esse princípio, essa prática, que quanto ao fazer o bem, o mal reside em mim, né? Aqui não é lei da Torá, mas é um princípio constante, uma regularidade da experiência que Paulo tinha. É quase como dizer, olha, eu descobri que tem essa regra na vida do cristão. Eu descobri que tem essa luta. Eu descobri que tem esse conflito, né? Qual é a regra? O mal está perto. Justamente, às vezes, quando a nossa vontade até está apontada para o bem. Como é que Deus falou com Caim? Olha o que é que Deus fala com Caim. Gênesis 4:7. Se procederes bem, vais ser aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpra a ti dominá-lo. Mas Caim estava fazendo uma coisa boa.
Os dois estavam oferecendo um culto a Deus, ele e seu irmão. Os dois estavam fazendo algo importante para Deus. E foi precisamente por causa de algo bom, um culto a Deus, que surgiu o primeiro homicídio. E isso pode acontecer até connosco, meus irmãos. Às vezes estamos a fazer a obra de Deus e por vezes é aí que o pecado nos tenta. Olha, o irmão pregou melhor do que tu. Você viu que o irmão pregou lá e o povo deu mais glória a Deus na pregação dele do que na tua? Olha, o cara lá canta e ministra muito bem, você já viu? Hã? Olha a inveja, olha a cobiça aí girando. Olha, porque o fulano conhece Bíblia, o cara já fez 50 cursos teológicos, fala muitas línguas. Hã? Ó, olha, porque eu ajudei alguém, né? Vamos colocar os holofotes aqui para todo mundo ver que eu ajudei, né? Então, quanto mais alto nós estamos, meus irmãos, mais o pecado tenta nos derrubar. Por isso que a palavra nos manda vigiar. O que é que Jesus, olha o que é que Jesus fala com os seus discípulos, que ele disse que nenhum ia se perder. Jesus fala com os seus discípulos e ele disse que nenhum deles se perderia. Mateus capítulo 26, verso 41. Ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, essa linguagem simples tem esse sentido assim: olha, por dentro, o crente, por dentro, no espírito, ele quer agradar a Deus, mas por fora ainda existe fraqueza, ainda existe limite, ainda existe luta. O espírito está pronto, fala da vontade regenerada, do coração transformado, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, que ama a vontade de Deus, do homem interior que diz amém para a lei. Mas a carne fraca fala da condição humana ainda marcada pelo pecado, pelos hábitos antigos, pelas reações, pelos limites reais. Isso não é desculpa para pecado, isso é explicação da batalha que nós vivemos. E Jesus disse isso aos discípulos que o amavam, que queriam ser fiéis, mas que ainda não tinham força para sustentar aquilo que desejavam. E Paulo diz a mesma coisa em Romanos capítulo 7, mas com outras palavras. A fé verdadeira não elimina a fraqueza. De uma vez, ela cria um novo desejo e começa um processo de santificação. Irmãos, o Evangelho, ele não diz assim, esforça-te mais. Não, ele diz, vigiai e orai, andai em espírito, confia no Senhor. Porque a vitória não vem de negar que a carne é fraca, mas de depender do Espírito todos os dias. E essa frase de Jesus e Romanos capítulo 7 caminham juntas. O coração já foi despertado, mas o corpo ainda está em tratamento. Irmãos, aguenta só um pouquinho, já vamos terminar. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho que ir na lei de Deus. Paulo dá aqui o diagnóstico, prova que ele está descrevendo crentes. Ele não está falando para incrédulos. Ele está descrevendo gente crente, gente transformada, pregadores, pastores, membros de igreja, pessoas que participam do corpo e do sangue. Ele diz: olha, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer, aqui a palavra, eu tenho deleite na lei de Deus. Não é só respeito, é deleite. O, 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 o incrédulo pode ter respeito, mas deleite é coisa para cristão, é coisa para crente transformado, né? No homem interior, no eu regenerado, mente renovada, coração que consente com Deus, né? Isso ecoa lá com Salmo 1, com Salmo 119. O pecador não regenerado pode admirar a Bíblia, mas deleitar-se nela como expressão do caráter de Deus é a marca de uma vida espiritual. Esse prazer não é um hobby religioso, é afinidade com essa aliança que Deus escreveu a lei no nosso coração e agora o coração diz amém para a lei. Então, Paulo aqui está falando de pessoas crentes como nós. No verso 23 diz: olha, mas eu vejo, eu tenho prazer na lei de Deus, eu deleito-me na lei de Deus, eu queria estar o tempo todo lendo a lei, conhecendo a palavra, mas olha, mas nos meus membros, né, eu tenho outra lei, que guerreiam contra a minha lei interior, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo está descrevendo esse conflito em três camadas: a lei dos membros, né, o corpo, né, são as capacidades
concretas da vida, o corpo, os hábitos, as reações, os padrões aprendidos ao longo de uma vida, os gatilhos, não é só físico, né? É a vida prática, ainda com influência do pecado, mas depois ele fala de uma outra lei, que é a da mente, né? A lei de Deus renovada, não é só o intelecto, é a direção do Espírito Santo, a mente aqui alinhada com a lei de Deus, e fala de outra lei, que é a lei do pecado, né? Esse lei como princípio, a força do pecado. O pecado age como uma força organizada. Ele não aparece como um erro bobo. Ele faz guerra. Ele prepara. Ele cria artimanhas. O termo guerreando é importante, porque isso combina lá com a carne contra o espírito. A vida cristã no tempo presente não é um spa. Não é um spa, meus irmãos. Vida cristã não é spa. É um campo de batalha com momentos de descanso também. Mas é um campo de batalha. E diz: olha, me fez prisioneiro. Né? Essa lei ah, dos meus membros, né, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, né? Mas isso, pensa assim, Paulo está falando de atos esporádicos. Paulo não está falando que ele perdeu a salvação. Paulo não está falando que ele vive constantemente em pecado. Paulo está aqui falando de uma experiência de ser capturado, né, prisioneiro do pecado em atos esporádicos, não de mudança de senhorio, né? Porque é o contexto, fala, verso 6, pecado não reina, capítulo 6, pecado não reina, capítulo 7, o pecado ainda captura, aqui e ali, ele não reina, mas ainda captura. E depois no capítulo 8 nós vamos ver o Espírito que liberta, dando poder e vida. Então o crente pode cair em pode, não deveria, mas pode, por conta da sua natureza, cair em capturas, né? Perder algumas batalhas, né? Mas não volta a ser propriedade do pecado, porque a guerra já foi ganha na cruz do Calvário. Verso 24. E Paulo faz, parece que agora aqui, depois desse desabafo de Paulo, já vamos terminar, depois desse desabafo de Paulo, Paulo parece que faz aqui um apelo desesperado. Desaventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desaventurado aqui é miserável, né? Estou no limite das minhas forças. É como um grito de socorro de Paulo, depois dele desabafar connosco. Essa luta interna de todo o crente, né? Ele dá aqui um grito assim de guerra por todos nós, um grito de socorro. Mas não é um grito de socorro aleatório sem esperança. Esta é uma declaração, não é desespero sem saída. É o clímax da redenção. Porque a pergunta não é o quê, mas é quem me livrará do corpo dessa morte. Então, Paulo sabe da sua condição, Paulo reconhece a sua ainda situação de fraqueza na carne, mas Paulo sabe quem ele vai recorrer em meio à sua fraqueza. E aqui entra Romanos capítulo 7, verso 25. Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, pois, eu mesmo, demente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A solução aqui não é disciplina, força de vontade ou emoção espiritual. A solução é Cristo Jesus, a sua obra, a sua vida e o seu espírito. O capítulo termina com esse grito de Paulo, que ele expressa aqui a sua fraqueza, o seu dilema, o seu conflito, e ele diz: olha, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E ele abre o capítulo 8 no verso 1, porque a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, não é? Mas isso foi organizado para que a gente tivesse mais facilidade de estudar a Bíblia. Mas ele, no verso 1 do capítulo 8, ele dá a solução. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E assim ele começa o capítulo 8, né? Onde ele vai agora trazer a solução suprema para esse conflito interno
de cada cristão. Mas o que ele quis deixar bem claro aqui, nesse capítulo, é que nós não estamos mais sujeitos ou debaixo do domínio da lei. Porque assim como não estamos mais debaixo do domínio do pecado, porque morremos em Cristo, a mesma coisa com a lei, morrendo em Cristo, a lei não tem mais domínio sobre nós. Mas que a lei não é má, a lei é boa, é santa e nós devemos obedecê-la. Mas que nós faremos isso lutando contra uma outra lei que existe nos nossos membros, nesse que é corruptível e que um dia será revestido de incorruptibilidade. E o capítulo 8 de Romanos é o hino da graça, do poder do Espírito e da nossa salvação em Cristo Jesus. E para a semana falaremos do capítulo 8. Meus irmãos, Deus abençoe. Eu quero, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, que a gente possa, se alguém quiser, pode fazer, desbloquear o microfone. Caso contrário, não saia. Vamos orar todos juntos. Amém. Irmãos, esse capítulo, nós estamos a estudar essa carta. Deixa eu só falar aqui uma coisa importante. Essa carta aos Romanos, ela é, a meu ver, a escritura mais importante, a meu ver. Toda é importante, toda é inspirada, toda é proveitosa, mas para mim, para entender a graça de Deus, Romanos é o tratado por excelência. E são coisas muito profundas. E nós temos que buscar muito de Deus para entender isso que o Senhor está a falar connosco. Para entender isso que Deus quer que a gente viva. Uma vida nele, não confiando na nossa carne, mas confiando nele, nos voltando para ele e sendo transformados por essa nova vida que ele nos deu. Essa que é essa mensagem de Romanos, capítulo Romanos, toda a carta aos Romanos. Meus irmãos, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, por este momento, obrigado por esse estudo. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais e que a gente possa estar firmes nesta verdade tão maravilhosa. Que a gente possa vencer esses conflitos internos que todos nós temos. Que a gente possa cada dia mais alimentar o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. Esse corpo do pecado que está se desfazendo através da nossa santificação. E sabemos que isso não vem de nós, é dom do Senhor. Por isso pedimos que o teu Santo Espírito continue trabalhando em nós, continue moldando a nossa vida, continue cada dia mais nos santificando para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima breve.